Bem-vindos ao Universo Transcendental. Para você que não me conhece, eu me chamo Luna. Vocês não estão acostumados a me ver caracterizada assim, com roupas do terreiro. Inclusive, o que eu estou usando hoje não é meu, o chapéu não é meu, as guias, obviamente, são de trabalho minhas, a saia, é da moça. E, obviamente, eu vim trazer hoje um ponto de malandras, mulheres. Hoje nós vamos ter no nosso terreiro a homenagem aos malandros, né? E tô já indo para lá. E eu achei importante trazer um ponto aqui para falar não dos malandros, para falar não dos Zés, mas para falar das Marias, para falar das mulheres, para falar da condição de mulher e dessa linha de trabalho que surgiu no culto aos malandros. Então vamos lá? Vamos comigo? Te convido mais uma vez a fechar os olhos e sentir a vibração e a energia desse ponto. Salve as malandras, saravá as malandras, salve a malandragem. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Se você pisar devagarinho, ela abre seus caminhos, ela abre seus caminhos. Mas se você debochar, Maria do Morro bota pra quebrar. Mas se você debochar, Maria Navalha bota pra quebrar. Saravá as malandras, salve a malandragem. Então vamos lá, gente. Esse ponto, ele é um ponto aberto, tá? Ele é um ponto aberto para malandras. Ele é um ponto de firmeza e sustentação de malandras. Então ele traz toda essa energia feminina de malandra. Pode ser utilizada para qualquer uma das falanges de malandras, para qualquer uma das Marias, Maria do Cais, Maria do Morro, Maria da Penha, Maria Navalha, dentre tantas Marias que temos por aí. E ainda bem, né, a aparição dessa falange, né, de malandras, esse culto às malandras, às mulheres da malandragem, ele é relativamente recente, né? Ele tem essa origem no Rio de Janeiro, bem associado aí com os malandros mesmo do Rio de Janeiro. A gente tem isso das macumbas cariocas. Isso se dá, gente, para a gente não esquecer, mais uma vez eu vou reforçar aqui com vocês, né? Nós na Umbanda trabalhamos com eguns, aqueles que já estiveram encarnados e não estão mais. Então, gente, intrinsecamente as linhas de trabalho, os arquétipos utilizados, eles estão relacionados com o que a gente tem na sociedade, com os nossos fenômenos sociais. A gente não consegue desligar uma coisa da outra, né? Essa questão da mulher, do ser mulher e do que é ser mulher, né? E falar sobre a complexibilidade e a dificuldade de se encarnar num corpo de mulher, isso é muito recente, né? A mulher, ela sempre esteve atrelada ao homem, né? Essa coisa de a mulher, ela sempre está em relação ao homem. A gente tem isso, inclusive, na espiritualidade, porque a linha de malandras, né? Se trabalhar com malandras, ela veio justamente relacionada com a linha de malandros. Assim como as pombogiras, elas não são do culto original, né, que veio da África, elas são da diáspora africana. Aqui no Brasil, pombonigila é masculino, não é feminino, né? Isso se deu com a prática aqui no Brasil, isso é um contexto brasileiro, e a gente deve lembrar mais uma vez, né, que essas linhas que nos terreiros eram a linha de malandro, que era muito cultuada junto com Exu, né, por ser essa coisa do reino da lira, do povo da rua,
né? Então, esse início, até que se tornassem linhas independentes, até que se reconhecesse as características dessas linhas, né? Vieram muito associadas aos trabalhos com Exu e Pombogira, né? Lembrando, gente, que o orixá Exu é uma outra coisa, né? O orixá Exu em África, dono do mercado, né? O senhor das trocas é uma outra coisa. E essa associação teve justamente pela questão das trocas, do vai e vem dos Exus, né? Dos nossos guardiões, que nós cultuamos esses eguns, esses ancestrais, é um culto ancestral, aqui a gente está falando de culto da ancestralidade. E mais uma vez, como uma expressão de um fenômeno social, aqui no Brasil a gente tem o surgimento e a beleza do que é essa linha de malandras, né? Que é uma linha que ela dialoga diretamente com o feminino, com o sagrado feminino, e ela traz a força da mulher, justamente contestando essa questão da mulher em relação ao homem, né? A mulher manipulada pelo homem, a mulher que não existe de forma independente, né? A mulher que entra num relacionamento e ela perde a sua identidade. Então, o homem, na nossa sociedade, né? Eu tô falando de homem, tô falando de masculinidade, mas não necessariamente dos corpos femininos ou masculinos. Tô falando essencialmente de posições, né? Porque existem casais hétero não, homossexuais, que as pessoas tomam essas posições sociais e se tem esse tipo de relação. Tá? Pode haver um manipulador, um dominante. Aqui a gente está falando de um fenômeno social das mulheres serem objetificadas em relação ao homem, né? A gente não pode esquecer da história do nosso país, da história da nossa sociedade, que recentemente a mulher passou a ser independente no sentido de ser totalmente autônoma. É recente que a mulher se casa e ela não é mais objeto do homem, que o contrato não é um contrato de posse, né? Que a mulher, não sei se vocês têm consciência da nossa história jurídica, né? Mas foi só em 1988, na Constituição de 1988, que o casamento ele deixou de tornar a mulher juridicamente e de forma civil relativamente incapaz no casamento, porque a mulher, a partir do momento que se casava, né, ela se tornava relativamente incapaz. Né, responsável por ela era o seu marido. Então, recentemente se tornou crime o homem não ter o direito de bater na sua mulher, não ter o direito de acabar com a sua vida. Porque até isso tinha o aparato jurídico, com o simples argumento de que se ele foi traído, ele tinha sim o direito de acabar com a vida daquela mulher. Isso é tudo muito recente. Então, essa linha, ela traz para nós, no nosso contexto atual, justamente isso. E ela ajuda principalmente as mulheres, né, no culto das mulheres, a entenderem a sua força e a sua independência, né, a não pedir homem, a não pedir marido, a não pedir para ser valorizada pelos olhos do outro, né, a entender a sua própria força, a entender que entrar num relacionamento não deve nunca significar perder a sua identidade. E nós somos criadas para isso, né? Para entrar no relacionamento e sermos a mulher de fulano, a namorada de fulano, a companheira de fulano, sempre em relação a fulano, né? Então, todos aqueles projetos que a gente tem, querendo ou não, nós acabamos largando, né? A gente, em vez de... os homens gostam de mulheres poderosas, né? De conquistar mulheres poderosas, de mulheres independentes, não por admiração, mas pelo instinto de aniquilação, é pulsação de morte, né? É pulsão de morte, como fala Freud, né? Porque é o desafio de conquistar, e a partir do momento que se conquista, te promete o mundo, né? Promete que vai cuidar de você, que vai realizar todos os seus desejos, te dá apenas um pouquinho, às vezes uma flor, te promete o mundo, e a partir do momento que você larga os seus planos, a sua identidade e passa a fazer parte da vida dessa pessoa,
que ele acaba com você, que ele acaba com a sua identidade, que é uma morte simbólica. Aqui a gente está falando de aniquilação e morte simbólica. A partir do momento que ele larga, que ele mata essa mulher simbolicamente, que ele mata a essência da mulher, então ela é descartada. Né? E por vezes passa a acabar com a vida na matéria. E as mulheres, né, de relacionamento em relacionamento, elas se acostumam sempre a se reconstruir, mas sempre voltar a relacionamentos no qual se colocam dessa forma. Então essa linha de trabalho, ela nos ensina que não, de forma alguma, né? A mulher é poderosa, ela tem o seu poder, e que a partir do momento que, né, quem está ao seu lado a respeita, a valoriza, a coloca no lugar, a coloca não, né, reconhece o seu lugar de direito, porque quem se coloca é a própria mulher, aí sim, ela abre seus caminhos, você tem uma pessoa sensacional do seu lado. Mas se você debochar, meu amigo, camarada, aí ela bota para quebrar na sua vida. E ela ensina as mulheres a botarem para quebrar na sua vida. Né? Em relação aos homens que cultuam pombogira, que cultuam a malandragem, é momento de desconstrução. É momento de desconstrução. Então, se você fala e pisa em terreiro e você é homem, né? Fala que cultua a pombogira, que cultua a malandragem, que respeita as mulheres, não é só discurso dentro do terreiro, não. É respeito, é valorização, sem manipulação. Não é eu vou te entregar o mundo e a partir do momento que você conquista, você querer tirar tudo que a pessoa conquistou por si só. Querer manipulá-la. Não se abrir relação e prometer coisas para as pessoas que já são frágeis, que estão em momentos frágeis, né? Simplesmente para manipulá-las. Não é ter poder. Aqui a gente está falando relacionamento, né? Acaba se tornando uma relação de poder. Isso é construído pela nossa sociedade, né? E só que a mulher, nessa relação de poder, ela tem aprendido a se defender, ela tem aprendido a ficar de igual para igual. E essa linha de trabalho, ela nos ensina isso. Vamos entender essa letra? Então, cuidado, seu Zé. Não mexa com essa mulher. Se você pisar devagarinho, ela abre seus caminhos. Ela abre os seus caminhos. Mas se você debochar, Maria do Morro, Maria Navalha, Maria do Cais, Maria da Penha, Maria da Lapa, bota para quebrar. E assim ela faz com suas filhas através da incorporação ou da conexão que é feita durante as consultas com o médium, é incorporar. Então, a vestimenta, né, nesse momento ela nunca fez tanto sentido. Eu sempre fui de trabalhar de branco, no branco muito simples, vim dessa tradição. Mas essa linha para mim ela é especial, né? Eu visto a roupagem dessa linha justamente para incorporar, é a incorporação do poder, né? É a incorporação da segurança, é a incorporação do sentimento que não deixa ninguém dizer qual que é a sua posição, qual que é o seu lugar. E que mais, e muito mais, não deixa ninguém te tirar do seu lugar. Não deixa ninguém fazer você esquecer quem é. Não deixa ninguém fazer você esquecer das suas capacidades, de tudo aquilo que você é capaz de conquistar e que você não precisa de ninguém para isso. E que quem está ao seu lado tenha muita sorte, porque você é capaz de muito, de muito. As mulheres são capazes de tudo e elas demonstram isso na nossa sociedade diariamente, né? Nós vamos ver os números, vamos analisar os números. Hoje, né, as mulheres, embora não tenham salário equiparado, elas não tenham a mesma valorização profissional, elas ocupam mais cargos de liderança de maneira mais efetiva do que os homens, né? O percentual de mulheres com grau de escolaridade nível superior é maior do que os homens, né? Então as mulheres se superam em tudo, as mulheres elas têm, né, o poder de cuidar, o poder de gerar, né, de gerar suas próprias vidas, elas têm o poder de estender isso ao próximo, elas têm o poder de serem grandes profissionais, elas têm o poder de construir um lar, uma casa, né? E não por acaso, né? As mulheres têm deixado de ser apenas aparelhos reprodutores, né? E serem aquelas que estão lá para cuidar do lar, para constituir a família do homem, né? Então, essa linha de trabalho, ela está atrelada a isso,
né, ela está atrelada a esse movimento social, ela está atrelada à força de nós mulheres, ela está atrelada à força e à necessidade do empoderamento de quem veio, né, na Terra, de quem encarnou com esse desafio, né, o desafio do corpo feminino numa sociedade, num contexto, numa dimensão, né, que a mulher sempre foi colocada em posição inferior ao homem, mas que no decorrer dos anos, e continuamos ainda em luta sempre, a gente não pode esquecer as taxas de feminicídio que vem aumentando cada vez mais, que é uma reação justamente a esse empoderamento feminino, né? Porque toda ação gera uma reação, né? Gera uma resistência, né? Então tem uma resistência aí dos machões, né? De deixarem de aceitar e de não aceitarem, né? Que as mulheres não são objetos em relação a eles, que nós não nascemos para servi-los, né, para nos colocarmos em relação a eles. Somos seres independentes e maravilhosos, né? Então, é sobre isso. Então, essa força da linha de malandra, esse ponto ele traz esse empoderamento, né? Ele traz essa força da mulher através aí das nossas queridas e amadas malandras. Tá certo? Tem muito mais coisa para falar e a gente vai falando aí no decorrer dos outros vídeos. Para você que ficou até aqui, muito obrigada, né? Muito obrigada sempre pela troca. Gostou? Comenta, compartilha, né? Curte. Se você não faz parte da comunidade, faça parte da nossa comunidade, né? Divulgue os conteúdos que são aqui tratados para que ele possa chegar para cada vez mais pessoas. Tá certo? Muito obrigada e axé.